E aí, pessoal, hoje é o quê? Terça-feira, dia do nosso Sem Politiquês, depois da eleição mais maluca desde a redemocratização. Cola comigo que hoje o programa tá muito intenso. A gente vai fazer um raio-x do novo Congresso, vai falar, claro, da eleição presidencial. Sim, temos segundo turno. E eu também vou fazer uma passada rapidinha nas surpresas das eleições de Rio, São Paulo e Minas Gerais. Se você não me conhece, eu sou Daniela Lima, esse é o seu Sem Politiquês, toda terça no My News. Antes da gente começar, aquele pedido que está assim, gravado na minha memória, e eu vou falar até gravar na sua. Se inscreve no canal, clica no sininho, vem comigo. Vamos começar porque, minha gente, passou um vendaval, um tsunami. Todo parlamentar que você escuta usa um fenômeno da natureza diferente para descrever o que foi que aconteceu com o Congresso Nacional. O eleitor deu um chute em quase metade dos deputados que já estavam na Câmara e colocou o quê? Pecinhas novas. Eu vou aqui trazer para vocês alguns dados. 48% dos deputados que foram eleitos para a Câmara Federal, Câmara dos Deputados em Brasília, são novatos, são novos, são deputados que não estavam lá. Para você entender o tamanho do que aconteceu, é óbvio que você vai precisar se referenciar no nome, que é o nome dessa eleição, independentemente do resultado, Jair Bolsonaro. O fenômeno Bolsonaro fez com que o PSL, partido no qual ele se abrigou, o PSL que elegeu um deputado federal em 2014, conseguisse uma bancada de mais de 50 deputados agora. Todos eleitos de carona nessa onda, né? Que agora sim, o jornal que eu trabalho, inclusive, também chamou assim, essa onda de direita, essa onda Jair Bolsonaro. O PSL só não fez a maior bancada, uma bancada maior do que a do PT. O PT tem 55 parlamentares, se não me engano. O PSL é a segunda maior bancada, mas partidos tradicionais, MDB, DEM, PP, enfim, todos esses sofreram uma queda brusca, o PSDB também. Renovar, renovou. A renovação é boa? Não sei, você precisa acompanhar. Por que eu estou dizendo isso? O Congresso que foi eleito este ano é o Congresso mais conservador dos últimos 30. Isso por si só é ruim? Não, não é ruim. Mas é um Congresso que vai ter que resolver, a partir de janeiro de 2019, a crise do desemprego, 13 milhões e 600 mil desempregados, que vai ter que resolver o que fazer com a economia, que vai ter que se debruçar sobre todos esses problemas que nós conhecemos muito bem e de perto. É o Congresso que vai ter que manejar a crise dos estados que estão sem dinheiro para pagar seus funcionários, enfim. Por isso, com tanta gente nova, agora que você já os elegeu, guarde o nome de quem foi o deputado que você escolheu para acompanhar se quando ele estiver lá sentado resolvendo os problemas da sua vida, ele vai estar te representando. Ok, vamos falar da outra casa. O que aconteceu no Senado? Ali, minha gente, foi um maremoto, um terremoto. Procure o desastre natural que você quiser. Porque vários senadores que têm assento no Congresso há muitos anos foram substituídos pelo eleitor por gente nova, gente que nunca sentou, nunca atuou no Senado Federal. Eu vou usar aqui um exemplo, poderia falar vários. Se você está acompanhando o noticiário, você deve saber que teve esse fenômeno, digamos assim, no Senado Federal. O mais gritante para mim, senador Romero Jucá. Senador Romero Jucá é conhecido por políticos e jornalistas como o líder de todos os governos. Quem é esse cara, líder do governo? É o parlamentar que é responsável por articular a aprovação de todos os projetos de interesse do governo no Congresso, no caso dele, no Senado. Romero Jucá foi líder do governo de Fernando Henrique Cardoso, foi líder do governo Lula, foi líder do governo Dilma. Quando viu que não ia dar certo, deu tchau para Dilma, esperou o governo Temer, foi líder do governo Temer. Esse cara está coordenando aí esses grandes projetos de todos esses governos há décadas. E ficou fora do Senado, não foi reeleito por Roraima por cerca de 430 votos. Só. Foi o que faltou. Romero Jucá, um dos políticos mais experientes do Brasil e também envolvido
óbvio, em uma série de polêmicas, ficou de fora. Ou seja, só por isso já é um Senado diferente do que você viu nos últimos 20 anos. Ele não foi o único. O que aconteceu? O Senado, por exemplo, também na onda do Jair Bolsonaro, entraram figuras como Major Olímpio por São Paulo, super bem votado. Entrou o Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro. O Senado é um Senado de cara nova. E isso é importante para você entender que vai mudar a dinâmica no Congresso. Pelo menos é isso que eles estão apostando lá dentro. Porque a Câmara é uma casa de embate muito forte. Há uma distribuição mais diversa entre os parlamentares, então é assim, eles se pegam lá dentro. O Senado sempre foi, ou tradicionalmente, é a casa da moderação. É a casa em que a crise chega grande e ela precisa diminuir. Porque lá são políticos mais velhos, real oficial, políticos com idade mais avançada. Ex-governadores, ex-presidentes da República foram senadores. É a casa da ponderação. Isso provavelmente vai mudar, porque está chegando uma tropa nova, eleita pelo Bolsonaro, uma tropa jovem que deve impor uma nova dinâmica ali no Senado Federal. Vale a pena você acompanhar também. Agora tá. A estrela do nosso programa de hoje é a eleição presidencial. Deu segundo turno, mas deu segundo turno por muito pouco. Foi quase Jair Bolsonaro, com essa onda bolsonarista, conseguiu bater 46% dos votos válidos. E aí, antes de você falar, pesquisa e tal, errou, não sei o quê, não. Entra no nosso último programa, depois que você assistir esse. Eu sempre falo aqui, o importante da pesquisa não é o número, é a curva. E disse no nosso programa da semana passada que era bom ficar atento, porque Jair Bolsonaro estava entrando na reta final da campanha em curva ascendente. Isso era indicativo de quê? De uma onda. Porque a gente fala de onda, é esse fenômeno que de última hora traz os eleitores, puxa os eleitores. Foi exatamente o que aconteceu e por muito pouco ele não passou no primeiro turno. O que foi que travou o Jair Bolsonaro? O Nordeste, que votou pesadamente em Fernando Haddad, o candidato do PT, o candidato do Lula, que bateu 29% dos votos válidos. O que você precisa entender? De saída, Jair Bolsonaro é o franco favorito para vencer a eleição, porque ele precisa ganhar o quê? Só 4 pontinhos mais para ser presidente da República. O Haddad não, o Haddad tem essa muralha toda aí para percorrer. Ok, então vamos jogar para frente, porque o que aconteceu você já sabe. O que você pode esperar do Jair Bolsonaro neste segundo turno? Ele está aí voltando para a campanha, voltando a dar entrevistas, deve participar de alguns debates, pelo menos está sinalizando o que quer. Um Bolsonaro mais moderado. Enquanto os eleitores dele foram para as redes sociais xingar o Nordeste, os nordestinos que votaram o PT, o Jair Bolsonaro gastou um pedaço da participação dele no Jornal Nacional ontem, agradecendo aos votos que ele teve no Nordeste. Foi o melhor índice atingido por um rival do PT no Nordeste é o do Bolsonaro. O Bolsonaro, muito espertamente, está trabalhando para melhorar a votação dele lá. Além dos nordestinos, quem mais o Bolsonaro vai falar? Com as mulheres, com os negros e com os gays. O Bolsonaro vai usar o segundo turno para diminuir a rejeição a ele nesses grupos. Ele já se apresentou ontem com um discurso mais moderado. Ao mesmo tempo, ele também vai usar o segundo turno para tentar conter a falação no entorno dele, que está trazendo, sim, algum desgaste. Além de fazer um gesto para o Nordeste, ele teve que explicar ontem no JN que não vai mexer no 13º como vice. O general Mourão sugeriu. A ver se o Bolsonaro vai conseguir fazer essa operação toda nesses próximos 20 e poucos dias. Vamos falar de quem está do outro lado, vamos falar do Fernando Haddad. Enquanto o Bolsonaro tem uma tarefa que me parece muito mais simples, Haddad precisa praticamente de um milagre para conseguir mudar o destino dessa eleição. Nunca houve uma virada de segundo turno em eleição presidencial no Brasil. Se acontecesse, seria realmente um feito. É fácil? Não, não é. Porque o Haddad, mesmo com 29% dos votos, ele precisaria atrair todos os eleitores que votaram em outros candidatos que não o Bolsonaro, o que não vai acontecer, é praticamente impossível. E, além disso, ele precisava de 2 fatores adicionais, que são aí sim os mais complicados.
Ou ele convence quem votou branco, nulo e ou não foi votar a agora optar por ele, o que é difícil, porque o eleitor está desalentado, está cansado, está #chateado, como deixou muito clara a votação para o Congresso, ou ele precisa reverter, virar votos do Jair Bolsonaro, o que é mais difícil ainda, porque o eleitor do Bolsonaro é o eleitor mais convicto dessa eleição. Foi assim que as pesquisas indicaram o tempo todo. Como que o Haddad vai tentar produzir esse milagre? Ele vai ser agora mais Haddad e menos Lula. O que eu quero dizer com isso? O primeiro turno inteiro foi baseado na tentativa de transferir os votos do Lula para o Haddad, especialmente na região Nordeste. Rolou. É aquela coisa, é Haddad, é Lula, é Haddad. Rolou, ele conseguiu, chegou no segundo turno suando, mas chegou. Ok, agora ele vai precisar atrair esse eleitor que não gosta do PT, que não quer o Lula, que não optou por Lula. Ele vai mostrar por que ele foi o escolhido. Há um jargão entre jornalistas e políticos que o Haddad é o mais tucano dos petistas, porque ele é um petista moderado, ele é um petista forjado nas universidades, ele é um cara mais intelectual, ele não tem nada a ver com esses petistas que ganham muita projeção. José Dirceu, a Gleisi, são quadros muito aguerridos, ele está longe disso. Ele vai tentar trazer esse lado agora mais para frente, mostrar um lado mais moderado, vai baixar o tom do programa do PT, ele vai deixar de visitar o Lula toda semana, ele vai tentar se mostrar mais autônomo, para ver se convence esse eleitor que não gosta do PT a apostar nele contra o quê? Contra o Bolsonaro. O PT vai fazer uma campanha muito fincada nos pontos de rejeição do Bolsonaro. Eles vão tentar transformar esse segundo turno na luta da democracia, da liberdade contra o autoritarismo, no que eles estão chamando ali de civilização versus barbárie. Isso, eles vão pintar o Bolsonaro com cores muito pesadas. A gente precisa ver se esse discurso vai colar e produzir efeito. Agora, muito rapidinho, a gente vai falar num chute só dos três grandes colégios eleitorais em que teve surpresa. Eu vou botar aspas aqui, porque vocês vão brigar comigo, mas, gente, é isso. Entrou ascendente, em curva ascendente, na reta final da campanha, prepara que pode ser onda. Vamos começar aqui por São Paulo. Márcio França passou o Paulo Scaff e chegou no segundo turno contra João Dória. João Dória, PSDB, Márcio França, PSB. França entrou na reta final, pum, em curva ascendente. Conseguiu ali passar por uma margem mínima. O que o Dória fez? Ele foi o primeiro tucano a falar, eu sou Bolsonaro, eu sou Bolsonaro. Por que ele fez isso? Para poder ver se ele consegue trazer os votos dos paulistas que votaram no Bolsonaro para ele. Ele quer pegar carona nessa onda do primeiro turno que projetou uma série de bolsonaristas na Câmara e no Senado e em outras disputas pelo país. Vamos falar deles daqui a pouquinho. Isso, gente, deu um ruído, um bafafá no PSDB, porque o Alckmin terminou, Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à presidência. Bom você lembrar que o Alckmin foi quem trouxe o Dória para a política. Ele terminou super mal. E mesmo assim, com 5 pontinhos percentuais só, e mesmo assim o Dória não esperou nem o velório acontecer, digamos assim, e já pulou no colo do Bolsonaro, que falou que não vai apoiar ninguém. Enfim, a ver, o Márcio França, o Dória vai tentar trazer essa disputa direita e esquerda que está acontecendo no Brasil para São Paulo. O Márcio França já disse que vai tentar transformar a disputa numa disputa sobre caráter. Porque o Márcio França era vice do Geraldo Alckmin. Ele declarou apoio, ele foi lá, ele foi chorar a derrota do Alckmin, digamos assim, né? Manteve-se leal. É isso que ele vai tentar usar contra o Dória. Ele vai dizer que o Dória é desleal, traiu São Paulo, deixou a prefeitura antes da hora, traiu o aliado que projetou ele na política e agora vai, enfim, né, tentar vencer o governo de São Paulo. A ver se essa briga aí cola e como é que ela vai se desenrolar. Vamos falar rapidamente do Rio. O Rio foi um dos colégios eleitorais onde o fenômeno Bolsonaro se desenhou de maneira cristalina. É o estado onde ele fez carreira política. O que aconteceu no Rio? Um ex-juiz chamado Witzel, que
colou no Flávio Bolsonaro, disparou na última semana, as pesquisas mostraram ele subindo, e aí essa onda ganhou uma velocidade imensa nos últimos 2 dias. O cara passou para o segundo turno à frente do Eduardo Paes, que é o ex-prefeito do Rio e era o franco favorito, digamos assim, para liderar, né, a votação. Esse Witzel, ele é isso, ele colou no Flávio Bolsonaro. O que aconteceu no Rio é impressionante, porque o Flávio foi eleito senador, ele conseguiu eleger um aliado dele na segunda vaga de senador e levou o Witzel para o segundo turno. O Eduardo Paes está ali tentando ainda saber como é que ele faz para segurar essa onda bolsonarista no Rio de Janeiro, porque ele não pode ser só o candidato da política numa eleição que está marcada pela rejeição aos políticos. Vamos falar agora, para fechar, de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a mesma coisa, só mudou a roupa do candidato. Foi Zema, candidato do Partido Novo, que usou o último debate para falar: eu apoio o Jair Bolsonaro, vou votar no Bolsonaro. O que aconteceu? Disparou. O Bolsonaro também tem uma intenção de votos muito alta em Minas e o Zema atraiu um pedaço disso para ele. Ele passou para o segundo turno na frente de quem também era favorito a liderar a votação, Antônio Anastasia, do PSDB, ex-governador de Minas. Lá vai ser uma parada duríssima para o Anastasia, porque para fazer frente ao Zema, ele vai ter que trazer para perto dele os eleitores do Fernando Pimentel, atual governador, filiado ao PT. Vai ser muito interessante ver como 2 partidos, PSDB e PT, que rivalizam há muitos anos em Minas, se eles vão conseguir chegar a um bom termo para conter aí o candidato bolsonarista, o candidato do Partido Novo, o Zema. Se você não está sem fôlego, eu fiquei. Serão semanas muito intensas, será uma corrida eleitoral muito disputada, dura. Eu quero até aproveitar aqui e fazer um apelo para vocês. Violência na rua, não. A gente está vendo desde a votação que está tendo briga, teve gente que morreu. Não é para isso que serve a política, é para melhorar a vida da gente, não é para ter mais violência. Faço um apelo a vocês, lutem por seus candidatos no gogó, na base do argumento. É assim que a boa política é feita, é assim que a gente vai avançar como país. Sexta-feira começa a propaganda no horário eleitoral. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão ter agora o mesmo tempo. Se no seu estado for ter segundo turno, a mesma coisa. Os 2 candidatos desfrutam do mesmo tempo no horário na TV. Vamos ver como esse negócio vai terminar, minha gente. E se inscreve no canal, clica no sininho, porque eu não posso esquecer isso jamais. A gente se vê na terça-feira que vem. Até logo!